E aí, tudo certo? Tudo joinha? Claudemir aqui para a gente encerrar esse pequeno período de devocionais que nós tivemos ao longo de 2 semanas, se eu não me engano. E nós falamos sobre as bem-aventuranças. E nós chegamos no versículo 11 e no versículo 12 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E o Senhor Jesus sentado ali no sopé do monte, próxima à região de Cafarnaum, na Galileia, ele ensinou um padrão elevado, ético e moral do reino de Deus, a cultura do reino. O que esse reino exige dos seus súditos, dos seus servos. E o Senhor Jesus ensinou coisas preciosíssimas, e nós vimos aqui, em relação a outras devocionais, que foram grandes ensinamentos que nós levamos para as nossas vidas todo santo dia, né? Para a gente praticar aqui e agora. E o Senhor Jesus abrindo a sua boca, ensinando a multidão e aos discípulos, Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, ele disse assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui nos acalmando, nos acalentando, nos dando o suporte necessário para quando a gente passar por determinadas situações na vida de perseguição, de mentiras que muitas vezes as pessoas contam em cima dos cristãos, apenas para subjugarem os cristãos, ou apenas para denegrirem os cristãos, para perseguirem, é, é, mentindo para que os cristãos se coloquem numa situação totalmente deplorável, sejam presos e passem por situações de aflições nessa vida. Todavia o Senhor Jesus nos dá o conforto que o nosso galardão, ele é grande no reino dos céus. E quantas histórias de perseguições nós vamos ver ao longo da história, né? Se você for dar uma olhada, desde os primórdios da igreja, sempre houve perseguição, sempre. Os próprios apóstolos, há vários e vários relatos de como eles morreram. Uns foram queimados vivos, outros foram mortos à espada, outros foram crucificados, outros passaram grandes aflições. Então, sempre a história da igreja vai ser marcada por conta de perseguições, mentiras e tudo mais. A gente sabe que os primeiros cristãos, eles eram vítimas de muitos insultos, né? Havia muitas e muitas mentiras se espalharam por conta das pessoas apenas serem cristãs, né? O próprio imperador Nero joga toda a culpa dos cristãos em relação ao fogo que ateou e queimou por muitas e muitas semanas em Roma. Então, os próprios cristãos foram jogados aos leões para serem motivo de espetáculo no Coliseu, sabe? E várias outras histórias em relação às perseguições, mentiras. Vários e vários cristãos foram colocados diante de reis e eles mentiam, acusações caluniosas em relação aos cristãos. Tudo isso, o Senhor Jesus nos conforta dizendo que isso era necessário, que isso faz parte da vida cristã. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, bem-vindo ao mundo cristão, bem-vindo à realidade. Você vai passar por perseguição, vão mentir, vão tentar denigrir a sua fé, vão tentar tirar os seus direitos por conta da sua fé em Cristo Jesus. E a gente sabe que todas essas coisas acontecem simplesmente porque o nosso padrão não é o padrão que o mundo diz para vivermos. O nosso padrão é o padrão que Cristo nos revelou nas Escrituras. A forma de nós vivermos é simplesmente para agradarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todavia, o fato de nós vivermos e querermos viver assim, diferente do que as pessoas vivem no mundo e querem viver para o mundo, vai custar um alto preço, vai nos custar a própria vida muitas vezes. Seremos rejeitados, seremos caluniados, seremos injuriados, sofreremos perseguições e isso acontece o tempo todo. Acontecia antes da própria igreja com os profetas, acontecia na,
na época da igreja primitiva, aconteceu com o próprio Jesus. Nós servimos a um Senhor que foi morto e crucificado numa cruz, né? E esse é o padrão elevado que nós temos que viver aqui na terra. Todavia, crentes no Senhor, que é Ele que nos guarda das injúrias, das perseguições, das malícias e das maledicências que são cometidas contra o povo de Deus. Né? Você der uma olhada em alguns sites de juntas de missões, você vai perceber o grau e nível de perseguição que os cristãos sofrem em todo o mundo. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Todavia, nós possamos estar firmados no Senhor, firmados na rocha que é Cristo, e nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, porque eles são inegociáveis. Portanto, se você é cristão e está passando por um determinado tipo de perseguição, injúria, calúnia, e a causa dessas coisas está acontecendo com você é simplesmente pelo fato de você ser cristão, a Bíblia diz que você assim é um bem-aventurado, mesmo passando por tudo isso. Você é um felizardo, você é alguém que está finalmente ou fielmente guardando os princípios bíblicos. Portanto, ser firme e abundante no Senhor, porque Ele é bom e grande é o nosso galardão nos céus. Não é aqui, é nos céus. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. E foi muito bom participar dessa devocional durante essas semanas, para que a gente possa então compreender esse padrão elevado, ético e moral do reino de Deus. Que assim seja. Deus te abençoe.